UB73C3. El millonario humilló al campesino y el caballo reveló el secreto de la tierra. A neblina úmida e densa pairava sobre o Vale dos Lamentos, um trecho de terra que por gerações resistiu estoicamente à invasão da modernidade industrial. Não era o deserto, mas a promessa de fertilidade parecia sempre postergada, exceto em pequenos bolsões de solo escuro que eram guardados como relíquias de um tempo mais gentil. Foi exatamente ali, nesse contraste brutal entre o potencial inexplorado e a aridez dominante, que a sombra arrogante de Elias Thorne se projetou. Thorne, um magnata impiedoso, com tentáculos na mineração e no agronegócio, via a terra não como um organismo vivo ou um ecossistema delicado, mas sim como um mero ativo depreciado, pronto para ser manipulado e explorado até a exaustão. Sua recente aquisição abrangia vastas porções do vale, engolindo a privacidade e a história de todos que ali viviam. Incluído nesse hall de propriedades estava um diminuto lote onde Belarmino, um camponês de 70 anos, de mãos calejadas e olhar profundo, cultivava ervas raras, seguindo métodos agrícolas que remontavam a séculos passados de avô para neto. O confronto que se seguiu, testemunhado apenas pelo sussurro seco do vento e por um velho cavalo baio que mastigava pacientemente feno ralo, não foi físico, mas revestiu-se de uma agressão moral implacável à dignidade de Belarmino. Thorne, descendo com o estardalhaço de um veículo blindado de luxo que parecia deslocado na paisagem rústica, rejeitou as súplicas e os argumentos do camponês. O milionário não apenas ignorou, ele ridicularizou abertamente o conhecimento ancestral de Belarmino, que insistia em advertir sobre as singularidades geológicas daquela região, um aviso sutil sobre algo precioso ou perigoso, escondido sob a superfície que não deveria jamais ser perturbado. Thorne, cego pela certeza inabalável do seu capital e pela ciência superficial, assinou a ordem de despejo com uma caneta de ouro maciço e, em um gesto de escárnio desmedido, derrubou com a ponta do seu sapato de couro lustroso a modesta cerca de madeira que, por anos, delimitou o pequeno e sagrado terreno de Belarmino. A humilhação foi completa, o desprezo absoluto, fixado na memória daquele lugar como uma cicatriz dolorosa e invisível, esperando o momento certo para se manifestar. 2 semanas depois do despejo forçado, o Vale dos Lamentos não era apenas melancólico, ele se tornara sinistro e estranho. Belarmino desapareceu no ar. Não surgiram testemunhas de uma fuga apressada ou de um crime violento, apenas o silêncio perturbador e um campo de ervas raras que subitamente murcharam de uma forma não natural, como se tivessem sido privadas de algo vital além da água. Contudo, o que realmente despertou a atenção das autoridades regionais não foi o sumiço inexplicado do camponês, mas o comportamento totalmente anômalo da terra que Thorne havia tão arrogantemente reivindicado. No exato ponto onde a cerca fora derrubada e a humilhação consumada, uma fissura profunda, irregular e de aparência orgânica surgiu, expelindo intermitentemente um cheiro metálico e frio, um aroma que definitivamente não pertencia à argila seca ou ao calcário comum da região. A terra, de alguma forma inescrutável, havia reagido ao desrespeito. O inspetor Raul Mendes, um homem cinquentenário conhecido em círculos investigativos, pela sua paciência quase geológica e pela sua rara capacidade de ler e interpretar os indícios sutis da paisagem, foi designado para o caso. Inicialmente, o dossiê classificava o evento como uma simples disputa de terras evoluída para possível contaminação ambiental. Mendes, no entanto, não se deixava enganar pelas classificações superficiais. O coração do mistério não pulsava na contabilidade corporativa de Thorne, mas na teimosia silenciosa e na reação do solo. Ele chegou ao local em uma manhã cinzenta
ignorando as teorias apressadas sobre gases subterrâneos e concentrando sua análise no único ser vivo que parecia carregar, de forma manifesta, o peso da memória do evento, o cavalo baio de Belarmino. O animal, antes robusto e tranquilo, estava agora visivelmente magro e extremamente nervoso, fixando seu olhar não na cerca deitada, mas sim no pequeno tremor intermitente que emanava da recém-aberta fissura. O cavalo baio, um ser mudo, tornara-se o fiel guardião de um segredo que era simultaneamente mineral e profundamente moral. Mendes percebeu, com a clareza de um raio, que o rastro da verdade não seria rastreado em documentos frios ou em testemunhos humanos, muitas vezes fabricados, mas nas mensagens criptografadas que o animal e a própria terra, em uníssono, tentavam desesperadamente comunicar. O desafio hercúleo que se apresentava era decifrar essa linguagem complexa da geologia e do trauma, descobrindo o que o camponês realmente sabia sobre a riqueza oculta daquela propriedade. Um conhecimento que Thorn, em sua arrogância destrutiva, acreditou ter comprado, mas que a terra, em sua vingança silenciosa e lenta, talvez jamais permitiria que ele possuísse. A investigação não se iniciava com um corpo ou uma confissão, mas sim com a fenda sombria que se abrira no chão. Um buraco negro que ameaçava engolir tanto a reputação de um milionário quanto a memória da vida simples de um camponês. O inspetor Mendes caminhava lentamente ao redor da fenda, seu passo medido e seus olhos vasculhando cada detalhe da terra revirada. A superfície ao redor parecia ter sido submetida a uma pressão interna extraordinária e as raízes das ervas murchas pareciam queimadas por dentro. A fenda não era um evento geológico casual, era um ponto de reação, um epicentro de fúria telúrica. Mendes sabia que a chave para desvendar o desaparecimento de Belarmino residia na composição daquele cheiro metálico incomum. Era algo que cheirava a ferro antigo e a algo mais profundo, quase radioativo, que desafiava a identificação imediata. Ele ordenou a coleta imediata de amostras do solo e da substância exsudada, sentindo a urgência de agir antes que Thorn, com seus recursos ilimitados, tentasse encobrir ou, pior, explorar o fenômeno recém-descoberto. A justiça, naquele vale isolado, dependia de um investigador capaz de dar voz aos oprimidos e à própria terra, que clamava por reparação através de suas fissuras. O camponês fora humilhado publicamente, a terra reagira de maneira espetacularmente privada, e o investigador era o único elo entre esses dois atos de vingança. O cavalo baio, o único elo visível com o homem desaparecido, manteve-se a uma distância segura da fissura, mas seus ouvidos se moviam incessantemente, captando sons que os humanos não podiam perceber. Mendes, observando o animal, via não apenas um cavalo assustado, mas um mapa emocional. O animal guiava o olhar não com movimento, mas com medo e fixação. O ponto focal não era a casa abandonada do camponês, nem os caminhos de fuga tradicionais, mas sim uma pequena área de terra particularmente fértil, vizinha à fissura, que milagrosamente não murchara. Ali, as ervas mantinham um verde vibrante, desafiando a desolação circundante. Esse contraste era a primeira pista sólida. O segredo da terra não era uniformemente distribuído. Estava concentrado, guardado por Belarmino, e agora involuntariamente revelado pelo trauma da humilhação e pelo pânico do cavalo. A busca por Belarmino havia se transformado na busca pela verdade geológica que sustentava sua sabedoria e que motivou a ganância destrutiva de Thorn. Mendes estava prestes a entrar em um jogo de xadrez onde o tabuleiro era a própria crosta terrestre e as peças eram vidas e fortunas. O caso exigia uma metodologia de investigação que fosse mais arqueológica do que forense. Mendes precisava desenterrar a história do solo, a fundo.
Ele sabia que Thorne enviaria seus próprios especialistas em breve, homens treinados para quantificar e silenciar, para transformar mistério em lucro. O tempo era escasso. A primeira ordem foi isolar a área e, crucialmente, alimentar e cuidar do cavalo baio, que se tornara o oráculo silencioso do Vale dos Lamentos. A vida do animal e o destino de Belarmino estavam intrinsecamente ligados ao que jazia dormente sob os pés de todos. A arrogância do milionário havia escavado um segredo. Cabia a Mendes evitar que esse segredo, ao ser revelado, destruísse mais do que apenas a dignidade de um homem. O sol começou a subir, revelando a escala do desastre e do mistério. O pequeno feudo de Belarmino era agora um palco de suspense geológico. A terra, com a fissura em evidência, parecia respirar. Mendes sentiu que o Vale dos Lamentos estava pronto para entregar sua confissão, mas apenas para aqueles dispostos a ouvir a linguagem da paciência e da humildade. O caminho para a justiça passava pela terra e pelo silêncio eloquente de um cavalo. Mendes, após vedar o acesso ao epicentro da anomalia, direcionou sua atenção para a periferia do vale, compreendendo que a verdade raramente reside isolada no palco do evento. A princípio, o desafio não era decifrar o solo, mas transpor as muralhas de papel erguidas por Elias Thorne. O milionário, alertado sobre a presença policial, mobilizou de imediato uma falange de advogados e seguranças privados, transformando a investigação em uma complexa batalha territorial de jurisdição. Essa manobra astuta visava desviar o foco da essência do solo para as minúcias processuais, retardando qualquer acesso mais aprofundado à história fundiária da região. O inspetor encarou essa obstrução como um sinal claro de culpa prévia, percebendo que a velocidade da resposta legal de Thorne era inversamente proporcional à sua inocência presumida. A opulência e o poderio logístico do magnata formavam uma cortina de fumaça densa, destinada a ocultar qualquer motivação que fosse além da mera aquisição de terras. A análise minuciosa dos registros de propriedade, conduzida discretamente por Mendes em um cartório empoeirado da cidade vizinha, revelou um detalhe intrigante. Embora a aquisição de Thorne fosse massiva, o pequeno pedaço de Belarmino possuía uma cláusula rara, datada do século XIX, que ligava os direitos de superfície à preservação de certas espécies botânicas nativas. Essa restrição legal, ignorada por Thorne em sua pressa destrutiva, concedia a Belarmino, enquanto guardião das ervas, um poder de veto quase feudal sobre a exploração intensiva daquela seção do vale. Consequentemente, a humilhação pública pode ter sido apenas a superfície de um problema estratégico muito maior para o magnata: a necessidade imperiosa de anular legalmente o direito de permanência do camponês, que era um estorvo documental à ambição extrativista. Nesse cenário de segredos corporativos e leis arcaicas, surgiu o depoimento de Barnabé, um vizinho da encosta leste, conhecido por sua inveja mesquinha e língua afiada. Barnabé, em sua ânsia de notoriedade, sugeriu que Belarmino não havia desaparecido, mas sim fugido devido a dívidas antigas de jogo de cartas e que a história da terra era apenas uma fachada para encobrir sua irresponsabilidade financeira. Ele descreveu o camponês como um homem reservado, mas com acessos de temperamento volátil, pintando um retrato totalmente contrário ao ancião sábio imaginado. Essa narrativa alternativa, embora convincente em sua simplicidade maliciosa e reforçada por rumores locais de que Belarmino havia perdido uma colheita crucial na primavera anterior, servia como uma clássica pista falsa, um ruído que tentava desviar a atenção de Mendes do cerne geológico para uma trivialidade interpessoal. Em contrapartida à teoria da fuga, o inspector concentrou-se nos rastros deixados pelos equipamentos de Thorne pouco antes do ultimato,
Foi descoberto, nos registros internos de logística da empresa, que uma perfuradora de sondagem de alta capacidade havia sido mobilizada na área, dias antes da data oficial de início das obras. Essa máquina estava ali para um reconhecimento disfarçado. O relatório anexado, assinado por um geólogo subalterno da companhia, mencionava anomalias térmicas localizadas e uma densidade mineral atípica, exatamente sob a propriedade de Bellarmino. Era evidente que Thorne não apenas queria a terra. Ele buscava confirmar ou desmentir um rumor antigo sobre a composição do subsolo, e a fúria manifestada pelo solo parecia ser uma resposta direta a essa intrusão tecnológica não autorizada. Mendes começou a tecer a tapeçaria de eventos. A agressão de Thorne contra Bellarmino, o derrubar da cerca, não foi apenas um ato de prepotência isolada. Tratava-se, na verdade, de uma quebra deliberada de um código de conduta ancestral, uma afronta calculada para provocar uma reação pública ou, na ausência dela, garantir que a desmoralização do camponês fosse absoluta, liberando o caminho para a exploração irrestrita. Contudo, o que Thorne falhou em prever era que, no Vale dos Lamentos, a terra possuía uma memória mais longa e reativa do que qualquer vizinho invejoso ou advogado corporativo. A resistência do solo à perfuração não era apenas física, era o registro de um trauma, um sinal inequívoco de que Bellarmino protegia algo de valor incalculável, algo que exigia uma vigilância respeitosa e não a mera força bruta do capital. A investigação, portanto, deixava de ser sobre um homem desaparecido para se tornar uma corrida para salvaguardar um segredo telúrico antes que ele fosse permanentemente violado. A complexa rede de segredos corporativos começou a desvendar-se à medida que Mendes aprofundava a análise dos arquivos geológicos recuperados de forma oblíqua. Em vez de simplesmente buscar minérios tradicionais, ouro ou ferro, os relatórios internos da Thorne Industries faziam referência insistente a elementos de terras raras, materiais essenciais para a tecnologia moderna e cujo valor de mercado superava em muito as commodities tradicionais. Essa descoberta alterava radicalmente o panorama motivacional. Não se tratava de mera ganância por hectares, mas de um frenesi por recursos estratégicos. A discrição absoluta da empresa ao tratar desses elementos sublinhava o medo de uma corrida especulativa, sugerindo que a propriedade de Bellarmino era o epicentro de uma jazida de importância geopolítica e não apenas local. Além disso, as amostras de solo colhidas na fissura, recém-analisadas em um laboratório forense neutro, revelaram a presença de isotopos radiogênicos incomuns. A concentração não era perigosa, mas era alarmante em sua pureza. Essa singularidade mineralógica explicava a anomalia térmica detectada e o cheiro metálico persistente, que agora se identificava como um produto secundário da desintegração lenta de minerais pesados. Essa composição geológica extraordinária transformava o pequeno lote de terra em um tesouro mineral único, justificando a fúria e o investimento desmedido de Thorne. O camponês, com seu conhecimento empírico do solo e das plantas que ali vicejavam, certamente percebera, através dos séculos, a peculiaridade daquele ecossistema, embora jamais soubesse nomear cientificamente o que defendia. Avançando na investigação, Mendes começou a interrogar os poucos funcionários da Thorne Industries que haviam trabalhado diretamente na perfuração inicial. Sob a pressão do sigilo empresarial e o medo de retaliações, a maioria permaneceu hermética, exceto por um jovem engenheiro, recém-formado e ainda com resquícios de ética profissional. Este, sob anonimato rigoroso, descreveu um sistema de vigilância interno draconiano, implementado por Thorne para monitorar qualquer menção à terra de Bellarmino.
A descrição incluía o uso de drones e câmeras termográficas direcionadas especificamente ao pasto do cavalo baio, sugerindo que o milionário não apenas suspeitava do valor geológico, mas também estava obcecado em entender por que as plantas de Belarmino prosperavam de forma tão anômala sobre essa camada mineral. O cavalo, nesse contexto de espionagem industrial, elevava-se de testemunha muda a um pivô de dados. A alimentação do animal, o tipo de feno e a água que bebia forneciam informações cruciais sobre o metabolismo daquele microambiente. Considere, por exemplo, o fato de que as ervas específicas cultivadas por Belarmino eram conhecidas na etnobotânica local por serem grandes acumuladoras de minerais. Se essas plantas absorviam os elementos de terras raras, a sua presença indicava não só a riqueza do subsolo, mas também a sua acessibilidade. Era essa relação biológica entre a flora e a mineralogia que Belarmino, o guardião silencioso, protegia, e que Thorn, o predador, desejava desesperadamente replicar ou erradicar. Consequentemente, o desaparecimento do camponês ganhava contornos mais sombrios. Se ele possuía um conhecimento profundo sobre a interação das plantas com esses elementos raros, talvez até soubesse como extraí-los ou neutralizar seus efeitos, ele se tornava um risco existencial para o monopólio de Thorn. A humilhação da cerca, a quebra da dignidade, pode ter sido o prelúdio de uma tentativa de extração de informação, e não apenas de um ato de dominação territorial. A sabedoria ancestral, baseada na observação cuidadosa de séculos, transformava-se, nas mãos do camponês, em um código-fonte de mineração que superava a própria tecnologia do milionário. A tarefa de Mendes, portanto, não era apenas localizar um corpo ou um fugitivo, mas sim desvendar a fórmula biológica que tornava a terra de Belarmino tão singularmente valiosa e, por extensão, tão perigosa para quem a possuía. A ameaça à verdade vinha agora do poderio técnico-financeiro de Thorn, determinado a transformar segredo e vida em lucro bruto. Mendes, após esgotar a análise primária do entorno imediato da fissura, direcionou sua lente investigativa para as interações sociais e comerciais de Belarmino. O camponês, embora recluso e aparentemente autossustentável, mantinha laços econômicos e de permuta complexos. Afinal, o mistério não se sustentava apenas na ganância estratosférica de um milionário. Ele precisava de um elo humano mais próximo, mais palpável, para que a trama fosse completamente tecida. A simplicidade aparente da vida rural frequentemente mascarava um intrincado sistema de dependências e dívidas não contabilizadas oficialmente. Aprofundando essa rede, surgiu a figura de Doutor. Ao seu cordeiro, um etnobotânico renomado da capital, cuja pesquisa sobre a resistência de plantas rústicas e suas propriedades farmacêuticas dependia intrinsecamente das sementes e mudas fornecidas anualmente por Belarmino. Ao seu possuía acesso privilegiado ao lote e um conhecimento técnico das culturas que rivalizava com a sabedoria empírica do camponês, sendo o único de fora a entender plenamente a raridade da flora cultivada. Com efeito, a ausência súbita de Belarmino representava para o cientista o colapso de uma década de trabalho acadêmico meticuloso, pondo em risco não apenas sua reputação, mas também a liberação de grandes verbas de pesquisa. Seu álibi, inicialmente de ferro, a presença em uma conferência distante, revelou-se fragilizado por inconsistências nos horários de check-in e check-out do hotel, levantando a suspeita de uma janela de tempo livre suficiente para uma incursão rápida e fatal no vale. Paralelamente à ameaça acadêmica, o inspetor descobriu uma pressão financeira oculta que contrastava drasticamente com a imagem de frugalidade do camponês.
Dona Ivone, proprietária de uma pequena cooperativa de crédito informal no povoado vizinho, mantinha uma hipoteca não registrada sobre os direitos futuros de colheitas especializadas de Belarmino. Contrariamente aos rumores de descontrole, as planilhas encontradas por Mendes indicavam que o camponês estava em atraso severo devido a uma praga inesperada que devastou parte de sua safra anterior, e Ivone era notoriamente conhecida por métodos de cobrança que beiravam a extorsão. Seu motivo não era a especulação fundiária como a de Thorne, mas a liquidação imediata dos ativos agrícolas. Um ímpeto de desespero financeiro que poderia ter escalado para a violência física, buscando tomar o controle da colheita restante antes que ela perecesse no solo perturbado. Ademais, a análise de fitas de segurança de uma propriedade rural mais afastada, a única que monitorava a estrada vicinal, revelou a passagem de um utilitário antigo e de cor incomum, sem identificação corporativa ou placa claramente visível. O veículo foi avistado nas proximidades durante as horas da madrugada anterior ao desaparecimento e não pertencia à frota de Thorne, nem a qualquer morador conhecido na região. A presença desse estranho sugeria a possibilidade de um roubo oportunista de insumos ou ferramentas raras que Belarmino guardava. Um ato de delinquência comum que poderia ter tido um desfecho trágico e totalmente desconectado tanto da disputa territorial quanto dos problemas financeiros locais. Essa possibilidade adicionava uma camada de acaso brutal ao que parecia, até então, ser um drama perfeitamente orquestrado. Mendes ponderava sobre a intrincada multiplicidade de intenções conflitantes. O Vale dos Lamentos não era apenas um palco de ganância corporativa e resistência telúrica. Tornava-se também um caldeirão de frustrações humanas. A dependência científica vital de Alceu, o desespero financeiro implacável de Ivone e a sombra de um intruso anônimo. Consequentemente, a investigação ramificava-se perigosamente, pois cada suspeito carregava um motivo de peso suficiente para justificar a eliminação do camponês. O desafio crucial residia em discernir qual desses fatores humanos se entrelaçava de forma mais íntima com a reação incomum da própria terra. O inspetor precisava descobrir se a natureza havia respondido ao crime do milionário ou se Belarmino havia sucumbido a uma intriga rasteira e mesquinha, totalmente independente da opulência de Thorne. Aprofundando a análise das contradições apresentadas, Mendes utilizou métodos de rastreamento pouco convencionais, focando não apenas nas pessoas, mas nos objetos que gravitavam em torno de Belarmino. O ponto de inflexão veio com a inspeção meticulosa da cabana do camponês, que, apesar de despojada, revelou uma série de cadernos de couro, escondidos sob o assoalho solto. Estes não eram diários pessoais ou registros contábeis, mas sim observações minuciosas e desenhos botânicos que Belarmino compilara ao longo de décadas, verdadeiros catálogos de sua sabedoria empírica. Nesses cadernos, a escrita de Belarmino, embora simples, demonstrava uma compreensão profunda da sazonalidade e da química do solo. Em páginas desgastadas, ele detalhava não apenas as espécies de plantas que cultivava, mas também a correlação exata entre o florescimento de uma rara orquídea de sombra e a percepção de um leve aquecimento no solo após chuvas intensas. Era um mapa biológico da jazida. O mais intrigante era uma série de marcações circulares em pergaminho vegetal, anexadas ao último caderno, que delineavam um perímetro específico ao redor do pasto do cavalo baio, definindo uma área que Belarmino chamava, em sua caligrafia firme, de o coração quente. Esta área coincidia precisamente com o local onde a terra mantinha a sua fertilidade anômala e estava em estrito contraste com o terreno adjacente, que agora apresentava a fissura e o cheiro metálico.
O conhecimento de Bellarmino não era apenas sobre onde a riqueza mineral estava, mas crucialmente sobre onde ela não deveria ser perturbada. Ele entendia a linha tênue entre a estabilidade geológica e a liberação potencial dos elementos pesados. Seu cultivo meticuloso era uma forma de biorremediação passiva, utilizando as raízes das plantas para encapsular e estabilizar a composição do subsolo. Ao destruir a cerca e planejar a perfuração, Thorne não apenas humilhou o camponês, ele ignorou a única barreira protetora contra uma potencial catástrofe ambiental. O magnata, em sua pressa cega pela extração, estava prestes a liberar uma instabilidade geológica que Bellarmino, com sua agricultura de precisão ancestral, havia mantido dormente por toda a sua vida. A revelação do coração quente e seu papel como zona de contenção introduziu um novo e poderoso suspeito. A própria corporação de Thorne, mas vista sob uma luz diferente. Os geólogos da Thorne Industries, ao analisarem as anomalias térmicas e a densidade mineral, poderiam ter interpretado a resistência do solo de Bellarmino como um obstáculo e não como uma solução. A teoria de Mendes ganhou solidez. Bellarmino não apenas sabia do tesouro, ele era o único que sabia como extraí-lo de forma segura ou, alternativamente, o único que impedia a sua extração imprudente. Sua ausência repentina, portanto, limpava o caminho para uma exploração agressiva e potencialmente irresponsável, uma vez que o conhecimento de contenção biológica desaparecera com ele. A figura de doutor. Alceu, o botânico, também ganhou profundidade sombria nesse contexto. Se ele compreendesse a codificação do coração quente, o desaparecimento de Bellarmino poderia ter sido motivado pela ânsia de obter a autoria exclusiva desse mapa botânico-geológico, transformando a dependência acadêmica em um crime de apropriação intelectual. Por outro lado, a aparição do utilitário anônimo sugeria que um terceiro, talvez um concorrente de Thorne, estivesse observando a disputa, esperando o momento certo para intervir e roubar os segredos contidos nos cadernos, antes que a Thorne Industries pudesse consolidar sua posição. Mendes compreendeu que a investigação havia cruzado um limiar. Não se tratava mais de uma simples busca por um corpo ou a punição da arrogância. A verdade estava enterrada não em um crime passional, mas em um complexo cálculo de risco ambiental versus lucro bilionário. A Terra, ao reagir com a fissura, estava alertando o mundo para o perigo iminente de uma exploração desmedida. O silêncio de Bellarmino era um grito de alarme ecológico, e os cadernos de couro eram o testamento de uma ciência natural que a ambição moderna estava prestes a destruir. O aprofundamento na figura de Elias Thorne, agora sob a nova luz da ameaça de instabilidade geológica, revelou um padrão comportamental que ia além da mera agressividade nos negócios. Um bilionário, conforme os registros internos obtidos sob coerção legal, havia investido fortunas consideráveis em técnicas de perfuração sônicas e sísmicas que eram, em si, um risco para a geologia local. Essa metodologia, tipicamente utilizada em ambientes desérticos e estáveis, mostrava o desprezo absoluto de Thorne pelas advertências implícitas nas condições do solo do Vale dos Lamentos. A verdadeira inflexibilidade do magnata não era apenas sua recusa em pagar um preço justo, mas sua convicção messiânica de que a tecnologia sempre prevaleceria sobre o conhecimento natural ou a cautela. Mendes, através de uma análise detalhada dos e-mails corporativos, conseguiu rastrear uma comunicação particularmente tensa entre Thorne e seu chefe de segurança, um ex-militar chamado Coronel Vargas. A troca de mensagens indicava que Vargas havia sido instruído a remover qualquer empecilho humano ou estrutural do local antes da chegada da próxima remessa de equipamentos pesados. O termo remover era ambíguo,
Mas o contexto de urgência e a menção explícita ao fracasso das negociações com Bellarmino apontavam para uma ação coercitiva, ou pior. Vargas, um homem conhecido por sua lealdade cega e métodos brutais, surgia agora como o braço executor da prepotência de Thorne. O ponto de virada na investigação veio com a descoberta de que o coronel Vargas havia requisitado, na noite do desaparecimento de Bellarmino, um tipo específico de equipamento de escavação manual, geralmente utilizado para enterrar objetos grandes sem deixar rastros significativos de maquinário pesado. Essa ferramenta, rastreada até um depósito da Thorne Industries, a quilômetros de distância, confirmava a presença de Vargas na área, desmentindo seu álibi inicial, que o colocava em uma reunião de segurança corporativa na capital. A escavação manual sugeria uma tentativa de ocultação rápida e eficiente, focada em deixar o mínimo de evidência de perturbação no solo, um método que contrastava com a fúria ostensiva da quebra da cerca. Considerando os cadernos de Bellarmino e a urgência de Thorne em acessar o coração quente, Mendes articulou um cenário de confronto provável. Vargas teria chegado à propriedade com o objetivo de intimidar ou sequestrar Bellarmino, para extrair o segredo da estabilização biológica. No entanto, o camponês, ao ser confrontado com a ameaça de destruição de seu trabalho de vida, pode ter reagido de forma inesperada. A ausência de sinais de luta na cabana e a presença da fissura perto do ponto de humilhação indicavam que o confronto final ocorreu exatamente na fronteira simbólica e geológica da propriedade. A fenda, antes vista como a vingança da terra, poderia ter sido, na verdade, um resultado colateral e não intencional da violência. Se Vargas usou força física para tentar remover Bellarmino, ou tentou escavar rapidamente em busca dos cadernos no local errado, ele poderia ter inadvertidamente atingido a zona de instabilidade geológica, provocando o rompimento do solo e a liberação daquele cheiro metálico singular. O corpo de Bellarmino, ou o que restava dele, estaria então selado pela própria reação da Terra, transformando o local do crime em um túmulo geológico. Essa nova perspectiva inverteu o papel da fenda. Ela não era apenas uma pista, mas o próprio palco do crime e o local de descanso final da vítima. O coronel Vargas, ao tentar silenciar o camponês, havia provocado a manifestação física da advertência de Bellarmino. A arrogância do capital, personificada por Thorne, não só humilhara a sabedoria ancestral, mas também, através da mão de seu executor, selara a boca do segredo, ao custo de uma vida e da potencial instabilidade do vale. Mendes tinha agora um alvo claro e um método provável de ocultação, restando apenas ligar o coronel Vargas de forma irrefutável ao equipamento de escavação e ao local exato do trauma geológico. A investigação de Mendes, agora focada na identificação e localização do coronel Vargas, exigia um método que fosse tão discreto quanto implacável. Utilizando registros de pedágios eletrônicos e torres de celular, o inspetor conseguiu traçar a rota exata de um veículo utilitário registrado em nome da Thorne Security, confirmando a presença de Vargas na área rural na noite do desaparecimento. A triangulação de dados não apenas desmantelou o álibi do coronel, mas também revelou que ele havia feito uma parada inusitada em uma pequena pedreira abandonada a poucos quilômetros do Vale dos Lamentos antes de retornar à capital na manhã seguinte. Essa pedreira abandonada, outrora usada para a extração de rocha de construção, servia como um ponto cego, ideal para a eliminação ou descarte de evidências que não poderiam ser deixadas no local do crime. Mendes enviou uma equipe discreta para inspecionar o local. O que encontraram não foi o corpo de Bellarmino, mas sim vestígios de solo com a mesma composição mineral exótica encontrada na fissura, além de uma pá de escavação manual parcialmente queimada, cujas marcas coincidiam com as especificações da ferramenta requisitada por Vargas.
O coronel, tentando limpar a cena do crime no vale, havia inadvertidamente transferido uma pequena quantidade do solo anômalo para a pedreira, selando sua participação no evento. Enquanto isso, Elias Thorne, sentindo o cerco se fechar e a instabilidade do solo aumentando no seu novo feudo, iniciou uma campanha de relações públicas agressiva, alegando que a fenda era um evento sísmico natural e que a polícia estava sendo manipulada por interesses mesquinhos. No entanto, a pressão legal sobre o coronel Vargas surtiu efeito. Convocado para depor novamente e confrontado com a evidência de sua rota noturna e o solo na pedreira, Vargas quebrou o silêncio. Vargas não confessou o assassinato diretamente, mas detalhou a natureza do confronto. Segundo seu depoimento forçado, Thorne o havia instruído a neutralizar Bellarmino e a garantir que os cadernos, o mapa biológico do coração quente, fossem recuperados intactos. Vargas tentou coagir Bellarmino à beira do local da futura perfuração. O camponês, em um ato de desespero final, e sabendo que o coronel não estava interessado em matá-lo, mas sim em roubar seu conhecimento, destruiu os cadernos de observação, atirando-os em uma pequena fogueira que ele mantinha para queimar restos de ervas. A reação de Vargas foi de fúria cega. Ele empurrou Bellarmino com força brutal, no exato momento em que o camponês tentava apagar o fogo. O impacto não apenas atirou Bellarmino na direção da terra instável, mas o movimento inesperado da luta sobrecarregou a delicada área que Bellarmino tentava proteger. A terra cedeu não como um terremoto, mas como um colapso localizado e silencioso. Bellarmino desapareceu na fissura que se abriu sob seus pés. Um buraco que a pressão interna selou rapidamente, transformando-se na fenda visível que Mendes investigava. Vargas, aterrorizado com o desastre geológico e com a evidência de sua participação, usou a ferramenta de escavação manual para tentar alargar a fenda e recuperar o corpo. Mas o cheiro metálico e a instabilidade o fizeram desistir. Ele cobriu a área superficialmente e fugiu, levando consigo apenas o pavor da cena. O desaparecimento de Bellarmino, portanto, não foi um assassinato premeditado, mas um homicídio acidental, resultado direto da tentativa de roubo e coerção de conhecimento. O destino do camponês estava ligado ao desrespeito de Thorne pelo limite natural que Bellarmino havia estabelecido e protegido. O cavalo baio, testemunha silenciosa de todo o trauma, apenas refletia o horror do colapso da terra e o desaparecimento súbito de seu mestre. A confissão detalhada de Coronel Vargas desmantelou a fachada de legalidade de Elias Thorne, expondo o planejamento criminoso que se escondia sob a arrogância corporativa. Contudo, a ausência de um corpo era um obstáculo persistente. Mendes, agora munido da compreensão exata do que havia ocorrido, sabia que a resposta final não residia em técnicas forenses tradicionais, mas na geofísica. Ele convocou especialistas em mapeamento subterrâneo de alta resolução, com o objetivo de provar que a fissura não era apenas uma rachadura, mas o selo de um túmulo improvisado, exatamente onde o camponês havia sido empurrado. O mapeamento sísmico, realizado com cautela extrema para não agravar a instabilidade da jazida, confirmou a narrativa de Vargas. Detectou-se uma anomalia de densidade a poucos metros de profundidade, exatamente abaixo da fenda, compatível com o corpo de um homem e uma massa de material orgânico, possivelmente os restos dos cadernos queimados. A terra, ao reagir ao trauma do confronto, havia fornecido a prova material do crime, engolindo a vítima no ato de sua defesa final. O sacrifício de Bellarmino e a destruição dos cadernos asseguraram que o segredo do coração quente não caísse nas mãos de Thorne, preservando a estabilidade do vale, pelo menos temporariamente, e frustrando a extração desmedida. A reação do mercado à exposição do segredo do Vale dos Lamentos foi imediata e sísmica, refletindo a instabilidade do solo. A Thorne Industries,
já sob investigação por manipulação de dados geológicos e negligência ambiental, viu suas ações despencarem quando a imprensa divulgou a natureza perigosa da jazida de terras raras e a ligação com o desaparecimento de Bellarmino. O sonho de riqueza fácil de Thorne transformou-se em um pesadelo legal e financeiro. O coronel Vargas foi detido sob acusação de homicídio involuntário e ocultação de cadáver, um destino amargo para quem se julgava acima da lei. Quanto a Elias Thorne, o magnata enfrentou uma chuva de processos. Embora a prova direta de que ele ordenou o assassinato fosse tênue, a ordem de remover qualquer empecilho e o uso subsequente de métodos de encobrimento estabeleceram sua responsabilidade moral e legal pela morte de Bellarmino. A justiça, nesse caso, veio de forma multifacetada, processual, financeira e reputacional. O Vale dos Lamentos, outrora apenas um ativo depreciado no seu balanço, agora representava o símbolo de sua queda. A humilhação que ele impôs ao camponês no início da história retornou com juros exponenciais. Mendes, concluída a fase de confrontação, garantiu que a área instável fosse isolada permanentemente por ordem judicial. O coração quente, o pequeno trecho de terra que resistia, permaneceu intocado, um monumento silencioso ao conhecimento de Bellarmino e à sua resistência. O cavalo baio, vendo a movimentação cessar e a área do trauma isolada, gradualmente recuperou a calma, pastando próximo à cerca derrubada, mas respeitando o limite invisível da fenda. O animal, que involuntariamente ajudara Mendes a decifrar a emoção da terra, era agora o guardião vivo da memória do camponês e do segredo ecológico que ele havia protegido com sua vida. O Vale dos Lamentos, embora manchado pelo conflito e pelo desrespeito, alcançou uma espécie de redenção tardia. A terra, ao reagir à violência, havia exposto a verdade e garantido que a exploração predatória fosse detida. A sabedoria ancestral, codificada nas observações botânicas de Bellarmino e defendida até a morte, prevaleceu sobre a ambição cega da tecnologia moderna. A revelação final não foi apenas sobre quem matou, mas sobre o que o camponês realmente protegia. Não um tesouro para ser extraído, mas um equilíbrio delicado a ser preservado. A conclusão do caso no Vale dos Lamentos transcendeu a mera resolução de um crime, servindo como um poderoso testemunho sobre os limites da ambição humana e a resiliência da natureza. A justiça, manifestada inicialmente pela ação do inspetor Mendes e pela confissão coagida de Vargas, foi cimentada pela decisão judicial que declarou a área de Bellarmino como uma zona de interesse geológico e botânico excepcional. Essa designação, legalmente imposta, impediu qualquer futura tentativa de mineração ou perfuração agressiva por parte da Thorne Industries ou de qualquer outra corporação. A terra, através da lei humana, conquistou sua própria imunidade. Elias Thorne, embora tenha evitado a prisão por homicídio direto, foi condenado por obstrução de justiça, manipulação de mercado e por crimes ambientais relacionados à tentativa irresponsável de exploração geológica. O custo das multas e a ruína de sua reputação corporativa selaram o fim de seu império, desmantelando a crença de que o capital ilimitado poderia subverter impunemente as leis da natureza e da decência. A humilhação de Thorne foi completa e pública, um eco kármico da arrogância que ele havia demonstrado ao derrubar a cerca do camponês. O legado de Bellarmino, o camponês, não se resumiu ao seu fim trágico, mas floresceu na sua ausência. Os fragmentos recuperados de seus cadernos, embora incompletos, foram suficientes para que Dr. Alceu Cordeiro, o botânico inicialmente suspeito, dedicasse sua carreira a decifrar e expandir o conhecimento do camponês. Alceu, purificado pelo horror dos eventos,
transformou-se de um dependente furtivo a um mentor guardião, trabalhando para desenvolver métodos de biorremediação inspirados na agricultura milenar de Bellarmino. O conhecimento empírico do camponês, que antes era uma ameaça ao lucro de Thorne, tornou-se a base para uma nova ciência ecológica, um retorno à harmonia entre o homem e o solo. O cavalo baio, o último elo com a vida simples de Bellarmino, foi adotado por Barnabé, o vizinho anteriormente invejoso. A tragédia e o destino de Thorne incutiram em Barnabé uma humildade recém-descoberta. Ele cuidava do animal e, com uma reverência que jamais tivera pelo camponês em vida, vigiava a área isolada da fissura. O silêncio do vale não era mais o silêncio da desolação, mas o da vigília e do respeito. A terra, naquele pequeno pedaço de chão, havia revelado seu segredo, não uma fonte inesgotável de riqueza material, mas sim a verdade imutável de que a sabedoria e a prudência valem mais do que a ganância e a força bruta. A história do Vale dos Lamentos se tornou uma parábola contada na região, uma lembrança de que a natureza possui seus próprios mecanismos de justiça. Bellarmino, o humilhado, alcançou uma vitória póstuma, enquanto o milionário, Elias Thorne, viu seu poder desintegrar-se na mesma terra que ele buscou dominar. O episódio serviu como um elixir amargo, mas necessário para a comunidade. A verdade, mesmo enterrada pela violência e pelo dinheiro, sempre encontra uma fissura, um caminho para emergir e clamar por reparação. A humildade do camponês e a resistência da terra deixaram uma marca permanente, redefinindo o valor intrínseco do solo e a importância de ouvir os sussurros da sabedoria que antecede a tecnologia. A lição final ressoava clara. O solo não pode ser comprado, mas deve ser respeitado, pois ele guarda segredos que, quando violados, podem engolir a própria arrogância. Para além das sentenças judiciais e das liquidações financeiras que desmantelaram o império de Elias Thorne, o legado mais profundo daquele confronto no Vale dos Lamentos foi a metamorfose da consciência coletiva. A história de Bellarmino, o camponês, transmutou-se de um caso de desaparecimento para um mito fundacional local, um épico moral sobre a supremacia do saber paciente sobre a força bruta e a tecnologia irrefletida. As escolas rurais da região incorporaram informalmente o evento em seu currículo, ensinando às novas gerações que o valor real da terra não reside naquilo que se pode arrancar dela, mas sim naquilo que ela consente em nutrir. O respeito ao ciclo de vida e à discrição do solo tornou-se um novo código de conduta não escrito, uma defesa cultural robusta contra futuras invasões extrativistas. Essa alteração na percepção comunitária encontrou eco de maneira notável nas instâncias governamentais regionais. O clamor público e a exposição científica das vulnerabilidades geológicas forçaram uma reavaliação completa dos protocolos de licenciamento. Introduziu-se uma nova matriz regulatória que exigia a inclusão de um vetor histórico de conhecimento fundiário em todas as análises de viabilidade econômica para projetos de grande porte. Essa medida inovadora, nascida da tragédia, assegurava que a sabedoria empírica de agricultores e povos tradicionais passasse a ter peso consultivo formal, impedindo que os relatórios frios de viabilidade técnica predominassem sobre as advertências geracionais transmitidas pela observação atenta do ambiente. O capital, pela primeira vez, era forçado a curvar-se diante da memória da paisagem. No plano individual, a experiência ressignificou a própria vocação do inspetor Mendes. O sucesso da investigação não o transformou em um mero caçador de criminosos, mas em um filósofo forense. Mendes compreendeu que o crime no Vale dos Lamentos não havia sido apenas contra Bellarmino, mas um atentado contra o ecossistema, o qual havia se manifestado de forma física. Sua metodologia evoluiu,
passou a integrar ativamente a geofísica e a análise botânica em casos complexos de conflito de terras, tratando as reações do solo e da flora como depoimentos silenciosos e irrefutáveis. Ele começou a ser chamado a depor em círculos acadêmicos sobre a necessidade de uma criminologia ambiental profunda, onde a busca pela verdade exigia a leitura da terra como se ela fosse a última e mais honesta testemunha. Consequentemente, o Vale dos Lamentos deixou de ser uma área remota de exploração mineral para se transformar em um discreto ponto de peregrinação intelectual. Não atraía mais os investidores gananciosos, mas sim pesquisadores ambientais, sociólogos e até mesmo artistas em busca de inspiração na lição de humildade ali manifestada. A cicatriz da fissura, embora selada pela lenta regeneração natural, permaneceu visível como um lembrete tátil da catástrofe evitada. A presença contínua, embora sutil, daquele odor peculiarmente metálico no ar, servia como um aviso constante, um suspiro olfativo que recordava a todos que a linha entre a riqueza oculta e a destruição total era infinitamente tênue. A verdadeira ressurreição, portanto, não foi a reversão de uma perda, mas a elevação do valor intrínseco. O silêncio de Belarmino se tornou o clamor mais eloquente pela preservação. Seu sacrifício estabeleceu um precedente inviolável. A terra, quando respeitada, provê conhecimento vital. Quando violada pela ambição desmedida, ela reage de formas imprevisíveis e destrutivas, garantindo que o ciclo de retribuição se complete. A vida no vale prosseguiu sob uma luz diferente, onde cada broto e cada sombra da montanha eram vistos com uma nova camada de significado e respeito, um testemunho perene de que a sabedoria humilde pode, no final, triunfar sobre a arrogância do poder. Após a poeira judicial assentar, a quietude restaurada no vale revelou-se um imã inesperado, desencadeando um fenômeno sociológico de grande interesse. Não houve êxodo de moradores, como era de se esperar após um trauma dessa magnitude, mas sim uma notável contramigração. Novas famílias, predominantemente jovens e desiludidas com a voracidade insustentável das metrópoles, fixaram residência nas propriedades vizinhas, buscando conscientemente replicar a austeridade ética e a harmonia com o solo que Belarmino havia personificado. Eles estabeleceram microcomunidades regidas pela permacultura, um experimento social que rejeitava categoricamente a monocultura e o lucro rápido, preferindo uma economia de subsistência mais resiliente e menos vulnerável às flutuações do mercado de commodities. Em decorrência dessa mudança demográfica e filosófica, a paisagem econômica do entorno sofreu uma reengenharia radical. A ausência do capital exploratório e da promessa de empregos na mineração de Thorn não gerou o vácuo de pobreza temido pelas autoridades. Ao invés disso, consolidou-se um nicho de mercado sustentável e especializado. Surgiram cooperativas dedicadas à produção de sementes ancestrais puras e ateliês de cerâmicas orgânicas, utilizando o barro local de forma respeitosa e artisticamente consciente. O antigo Vale dos Lamentos foi informalmente renomeado em um movimento espontâneo de resgate cultural, como refúgio da sabedoria. E seu produto de maior valor passou a ser a autenticidade e a tranquilidade ecológica, atraindo um fluxo constante de um novo tipo de visitante, disposto a pagar um prêmio pela experiência de um ambiente genuinamente íntegro e não mercantilizado. Por outro lado, a memória do camponês pairava sobre os moradores originais com um peso moral inegável. Aqueles que, no calor da disputa territorial, deram crédito aos boatos maliciosos sobre dívidas de jogo ou irresponsabilidade de Belarmino, sentiam agora uma culpa corrosiva, um reconhecimento tardio da própria miopia. Eles perceberam
que a descrença na simplicidade e na sabedoria despretensiosa fora a sua maior falha coletiva. A figura de Belarmino transformou-se de vizinho recluso em um mártir acidental da verdade geológica, forçando a comunidade a confrontar a tendência humana universal de desvalorizar o conhecimento que não se veste de títulos acadêmicos ou de riqueza ostensiva. Ademais, nos círculos intelectuais e universitários regionais, o evento impulsionou um debate filosófico fascinante sobre o conceito da verdade telúrica. Argumentava-se que se a própria Terra reagiu a uma agressão moral e física, e se ela mesma forneceu a evidência crucial do crime, isso implicava uma agência elemental que transcende o mero mecanismo físico, uma espécie de consciência geológica que a ciência moderna havia arrogantemente desconsiderado. A discussão girava em torno de saber se a justiça era apenas um artifício sociopolítico humano ou se existiam leis de equilíbrio físico e ético inerentes à própria constituição do planeta. Agora, considere como essa nova perspectiva altera a dinâmica da responsabilidade cotidiana. Anteriormente, o limite da responsabilidade era limitado ao que se podia ver, mensurar ou penalizar legalmente. Contudo, a falha catastrófica de Thorne estabeleceu um exemplo monumental de que a irresponsabilidade transcende a lei escrita, atingindo o substrato da existência ecológica. A cada novo plantio, os agricultores do vale, sejam eles novos ou antigos, levavam em conta não apenas o retorno econômico da colheita, mas também a aprovação silenciosa daquele solo que, em um momento decisivo, havia falado com fúria. Essa lição ressoava profundamente. A humildade não era uma qualidade passiva, mas sim a única postura defensiva e estratégica viável contra os caprichos e a fúria latente do mundo natural. A regeneração do vale passou a depender de uma profunda sintonia com os ritmos e limites impostos pela própria geologia. Na esteira da transformação social e ética, o refúgio da sabedoria começou a projetar sua influência para além das fronteiras municipais, manifestando-se como um laboratório vivo de resiliência climática. A técnica de cultivo rotativo e a seleção natural das sementes, rigorosamente mantidas por Belarmino e agora imitadas, revelaram uma capacidade de adaptação superior às variações extremas de temperatura e precipitação. Os novos moradores, em colaboração com universidades desvinculadas dos interesses corporativos de mineração, documentaram cientificamente a performance excepcional dessas culturas em condições de estresse hídrico, provando que a biodiversidade mantida era, em si mesma, uma apólice de seguro contra os efeitos mais severos das mudanças ambientais globais. Por conseguinte, a valorização dessa resiliência botânica impulsionou um debate fundamental sobre a soberania alimentar. O vale, ao demonstrar a autossuficiência através de métodos que prescindiam de insumos químicos e da dependência de grandes holdings de sementes geneticamente uniformizadas, ofereceu um modelo tangível de emancipação agrícola. Essa autonomia recém-descoberta não se limitou apenas à produção, ela se estendeu à distribuição, com a criação de redes de escambo justas e transparentes que circunventavam os intermediários tradicionais. Conforme essa estrutura econômica paralela ganhava corpo, os antigos mercados, antes dominados pela especulação, começavam a sentir a pressão competitiva de um sistema que priorizava a ética e a proximidade. A repercussão dessa filosofia alcançou o sistema financeiro local, exigindo uma redefinição dos critérios de crédito rural. Bancos cooperativos menores, observando a baixíssima taxa de falência dos projetos baseados na permacultura do vale, passaram a desenvolver linhas de financiamento específicas, indexadas não ao volume de produção, mas à métrica de sustentabilidade e conservação do solo.
Isso representou um afastamento crucial do modelo extrativista de crédito, que historicamente favorecia os grandes latifundiários e a aplicação intensiva de agroquímicos. Em outras palavras, o sistema financeiro começou a internalizar o risco ecológico como um fator de crédito, algo impensável antes da exposição da fraude e da destruição orquestrada por Thorne. Adicionalmente, a figura do cavalo baio, sob a tutela de Barnabé, adquiriu um significado quase totêmico. O animal não era apenas um mascote. Ele se tornou um símbolo da vigilância silenciosa e da capacidade de retenção de memória não humana. Psicólogos ambientais e especialistas em comportamento animal visitaram o vale para estudar a persistência do trauma no cavalo, que, mesmo alimentado e seguro, manifestava ainda uma sutil aversão ao som de máquinas pesadas ou à proximidade da fissura selada. Esse estudo aprofundado forneceu insights valiosos sobre a interconexão psíquica entre o animal doméstico e o sofrimento da paisagem, reforçando o argumento de que a natureza não processa eventos traumáticos de forma puramente mecânica, mas armazena a dor em seus habitantes. Considerando agora o aspecto prático da segurança alimentar futura, os pesquisadores do Vale concentraram-se na capacidade de reprodução das sementes de belarmino em ambientes controlados. O Dr. Alceu, com sua equipe, isolou um gene de resistência particular nas ervas raras, um traço biológico que, acreditava-se, era uma adaptação evolutiva aos elementos minerais pesados do subsolo. A manipulação controlada dessa informação genética, sempre sob estritos parâmetros éticos que proibiam a patente e a monopolização, prometia revolucionar a agricultura em áreas marginalizadas ou já poluídas. Trata-se de uma aplicação direta da sabedoria do camponês para enfrentar desafios globais, transformando a tragédia em uma fonte de inovação biológica universalmente benéfica. Assim, o refúgio forjado no conflito consolidava-se como um farol de uma agricultura inteligente e profundamente moral. Não se restringindo ao âmbito municipal ou à reconfiguração da agricultura, a epopeia do Vale dos Lamentos catalisou uma discussão fervorosa no Congresso Nacional sobre a blindagem legal do saber vernacular. A tragédia de Belarmino tornou-se o catalisador involuntário para a criação de uma emenda constitucional que, de maneira inédita, reconheceu o direito intrínseco de comunidades rurais e tradicionais a serem consultadas de forma vinculativa sobre quaisquer projetos de grande impacto ambiental em seus territórios. Essa alteração legislativa deslocou o eixo do poder decisório, forçando as megacorporações a negociarem com a sabedoria local e o capital social, e não apenas com o poder financeiro central. Instituiu-se, assim, uma camada de proteção legal para o conhecimento ancestral, elevando-o de mera curiosidade etnográfica a um fator estratégico de veto, um escudo inexpugnável contra a especulação cega. Ademais, nas salas de reunião envidraçadas das corporações que ainda cobiçavam jazidas de terras raras em outras regiões do país, o nome Thorne virou sinônimo de falha estratégica e precipitação fatal. Elaboraram-se complexas matrizes de risco reputacional e operacional, apelidadas internamente de Protocolo Belarmino, que calculavam o custo exponencial de ignorar os avisos locais. A preocupação dessas grandes entidades não era, essencialmente, a moralidade, mas sim o precedente de que a resistência comunitária, quando apoiada pela evidência geológica irrefutável, poderia desmantelar fortunas com maior eficiência do que qualquer intervenção regulatória tradicional. A lição internalizada pelo mercado predatório não foi a de se tornar ético, mas a de ser, pragmaticamente, menos previsível em seus métodos de coação, evitando a humilhação pública que serviu como estopim da reação telúrica.
Outra manifestação tangível dessa transformação ocorreu na sacralização do espaço físico. O local exato da fissura, agora estabilizado e coberto por musgos e flores silvestres, não foi transformado em um museu formal ou dotado de uma estátua fria. Em vez disso, estabeleceu-se a prática anual da Festa da Raiz, uma celebração silenciosa e solene onde os habitantes e visitantes depositavam sementes raras e espécimes botânicos de valor inestimável no solo circundante. Era um gesto simbólico de retorno e honra ao camponês, que dera a vida para proteger aquele equilíbrio. Essa liturgia ecológica reforçava a memória de que a terra só prospera sob a égide da troca recíproca e do desprendimento, transformando o local do crime em um santuário secular de resiliência. Consequentemente, o impacto narrativo da tragédia ultrapassou as páginas dos relatórios periciais e dos jornais sensacionalistas. Um renomado escritor regional dedicou seu romance mais aclamado, intitulado O Guardião Silencioso, à saga, tratando a história com rara profundidade e evitando o sensacionalismo superficial. A obra explorava a metáfora da fenda não como um buraco, mas como a própria boca da verdade, sublinhando poeticamente como o silêncio obstinado do camponês era infinitamente mais sonoro e percutivo do que os discursos vazios de poder de Thorne. A literatura agiu como um amplificador da justiça, garantindo que o evento fosse gravado na tapeçaria cultural como uma advertência eterna, consolidando a figura de Belarmino não como vítima, mas como o herói que recuperou a dignidade da paisagem. Assim, a busca pela verdade completou seu ciclo, transpondo o domínio da lei e do capital para se sedimentar no coração da memória coletiva. A reclusão imposta ao coronel Vargas não lhe conferiu a paz estoica que a submissão militar costuma conferir aos seus subordinados. Ao contrário, o cárcere revelou-se um claustro de tortura psicológica, onde a solidez do chão de concreto sob seus pés evocava a cada instante o pavor do colapso telúrico. Vargas, um homem que baseou toda a sua existência na certeza da hierarquia e na firmeza da autoridade, descobriu o esfacelamento cognitivo ao confrontar a instabilidade primordial da terra. O crime não o havia meramente condenado a uma pena legal. Ele o havia sentenciado a um medo existencial da própria matéria, pois a terra, que ele tentou usar para silenciar e ocultar, transformara-se na testemunha mais implacável e na arma do seu julgamento moral. Essa nova vulnerabilidade, o terror visceral do solo que cede, corroía sua antiga persona de executor impiedoso. Por outro lado, o destino de Elias Thorne, embora menos fisicamente confinado após seus acordos judiciais, desvelava uma prisão de natureza mais sutil e corrosiva. O magnata, privado não apenas de sua fortuna, mas do respeito que ele erroneamente equiparava ao poder, experimentava o abandono social. Seu antigo círculo de influência o via agora como um fracasso contaminante, não pela imoralidade, mas pela incompetência em lidar com um simples camponês e, pior, em permitir que a fragilidade de sua ambição se manifestasse em uma fenda pública. Thorne passou a residir em um isolamento dourado, obcecado pela geologia, gastando seus últimos recursos na contratação de geofísicos para desvendar os erros de Belarmino, incapaz de aceitar que o conhecimento do camponês era uma verdade e não uma falha a ser corrigida. Seu castigo final era um ceticismo perpétuo, a incapacidade de confiar em qualquer base, material ou humana. Ainda mais revelador, o refúgio da sabedoria recebeu um presente literal da crise geológica, uma manifestação de redenção hídrica que os habitantes interpretaram como um sinal de bênção da terra. A pressão liberada pelo colapso localizado da fissura alterou o curso de um lençol freático subterrâneo de baixa vazão, emergindo em uma nascente cristalina no ponto mais alto do pasto, longe da área contaminada.
Essa água, puríssima e com propriedades oligominerais únicas, tornou-se o novo foco de reverência. Os habitantes chamavam-na de Lágrima de Belarmino, e sua presença constante e límpida contrastava dramaticamente com a aridez histórica do vale. O recurso natural, antes escasso e disputado, agora jorrava, simbolizando o fluxo da verdade que não pode ser represado pela ganância. Não obstante o simbolismo, essa abundância alterou a própria cultura material dos novos colonos. Consequentemente, a nova filosofia do vale moldou até mesmo a arquitetura. As construções erguidas pelos novos moradores rejeitaram o concreto armado e as fundações profundas, adotando métodos tradicionais como a taipa de pilão e a bioarquitetura com terra crua e madeira local. Essas estruturas, que abraçavam o solo em vez de perfurá-lo, eram projetadas para serem temporárias no sentido geológico, prontas para se desintegrar sem deixar cicatrizes se a terra assim o exigisse. Essa modéstia construtiva refletia uma profunda aceitação da impermanência e do respeito à camada superficial do planeta, transformando o ato de construir em um exercício de humildade. O efeito colateral dessa integração íntima com o ambiente foi a elevação do senso de comunidade a níveis de cooperação quase utópicos. A dependência mútua, ditada pelas técnicas construtivas e agrícolas complexas que exigiam múltiplas mãos e saberes, extinguiu os resquícios da inveja e da desconfiança que antes corroíam o tecido social. A subsistência no vale passou a ser uma arte coletiva, onde cada indivíduo contribuía com uma habilidade especializada, do manejo das ervas medicinais herdadas do conhecimento de Belarmino à cartografia da nova nascente. A unidade do propósito, ancorada na memória do camponês, criou um bastião cultural que se alimentava da transparência e da vigilância mútua, uma fortaleza ética construída sobre o princípio inegociável de que o bem-estar da comunidade é inseparável da saúde do solo. É nessa coesão silenciosa e nessa renovação literal da vida que o verdadeiro triunfo do camponês se manifestou plenamente. A convergência dos fios narrativos, tecidos com a argamassa da arrogância corporativa e a fibra tenaz da resiliência telúrica, culmina em um limiar onde o entendimento se aprofunda e o senso de reparação se torna palpável. A trajetória percorrida revelou que o cerne do drama não residia na contabilidade de perdas e ganhos, mas na erosão silenciosa de valores que a sociedade, em seu frenesi por progresso, permitiu que se instalasse. O conflito entre o impulso extrativista, que vê o mundo como um depósito a ser esvaziado, e a sabedoria que o percebe como um organismo vivo a ser honrado, alcançou um ponto de não retorno, deixando marcas indeléveis na geologia e na psique humana do vale. Ao perscrutar o destino de Belarmino, percebe-se que sua história transcendeu a simples vítima de um crime financeiro. Seu desaparecimento forçado desvelou a fragilidade intrínseca da estrutura de poder que se apoia na certeza da impunidade. Aquilo que era considerado inabalável, o domínio do capital sobre a natureza e sobre o conhecimento vernáculo, revelou-se um castelo edificado sobre areias movediças, vulnerável ao menor solavanco ético. A terra, ao manifestar sua resistência de forma física e irrefutável, impôs uma lição de humildade ao opressor, reequilibrando a balança de uma maneira que nenhuma legislação, isoladamente, conseguiria. A fenda não foi apenas um palco de ocultação, mas um divisor de águas entre a era da ilusão de controle e a era do reconhecimento da finitude e do interdependência. Refletindo sobre essa jornada até aqui, somos compelidos a reconhecer a interconexão inescapável entre a moralidade humana e a estabilidade ecológica. Os dramas pessoais de ambição, inveja e redenção, personificados em Thorne, Vargas e até mesmo na transformação silenciosa de Barnabé, funcionam como um microcosmo das tensões macroestruturais.
A lição extraída não é sobre a necessidade de combater o progresso, mas de recalibrá-lo, fundamentando-o em um respeito que não pode ser comprado nem ignorado. O valor da persistência, da observação acurada e da discrição, qualidades encarnadas pelo camponês e pelo cavalo, emerge como a verdadeira moeda de troca em um mundo saturado pela efemeridade e pelo ruído. O renascimento cultural e agrícola do refúgio da sabedoria, impulsionado pela lágrima de Belarmino, a nascente límpida, simboliza a purificação que advém do reconhecimento e da reparação do erro. O futuro daquela comunidade não está alicerçado na reiteração dos métodos antigos, mas na invenção de um novo paradigma de coexistência. A agricultura que ali floresce é uma resposta direta e resiliente à ferida geológica, provando que o caminho da cura passa invariavelmente pela adoção de práticas que honrem a história do lugar e a memória de quem a defendeu. Estamos diante de um espetáculo de transmutação, onde o desastre foi transformado em catalisador de um despertar coletivo. A narrativa, ao se aproximar de seu fechamento, não busca oferecer uma resposta simplista ou um final feliz e ingênuo. Em vez disso, ela nos convida a absorver a complexidade da justiça que se manifesta em múltiplas dimensões: legal, financeira, ecológica e espiritual. O silêncio que agora paira sobre o vale é carregado de significado, um testemunho da capacidade de regeneração que reside tanto na natureza quanto no espírito humano, quando este escolhe o caminho da responsabilidade sobre o da exploração. A verdadeira recompensa desta odisseia é a compreensão de que a humildade, aplicada ao trato com a terra e com o próximo, é a chave para desbloquear a prosperidade duradoura. A etapa que se segue é a cristalização desse entendimento em uma síntese final, onde as implicações universais desta história se revelarão em toda a sua profundidade.